Olá, amigos, amigas. Estamos aqui para iniciar o programa A Voz da Tradição, aqui na TV Tradição. Um programa do companheiro Elomir Malta, que só não está aqui porque se encontra com uma dificuldade de saúde. Caso contrário, ele estaria aqui. Ele programou, inclusive, o nosso debate, o nosso bate-papo de hoje. Estamos recebendo aqui, hoje, para conversar conosco, Elenir Vink, uma professora lá da cidade de Panambi, que veio ao nosso programa para nós conversarmos. Elenir, uma alegria muito grande que você esteja aqui. O Elomir só não está aqui porque realmente não tem condições, né, de saúde, mas ele já te manda um abraço, né? E agradecimento por estares aqui conosco. Eu gostaria assim que de pronto tu te apresentasse, tá? Uma apresentação assim bem pessoal. Quem é a Elenir? Para mim é um prazer poder estar aqui hoje e ter aceito esse convite do Elomir. Infelizmente ele não pode estar aqui, mas ele em pensamento está conosco. Bem, eu sou Elenir Vink, sou da cidade de Panambi, professora aposentada. Tive o prazer de trabalhar na Prefeitura Municipal de Panambi durante 38 anos e na rede estadual durante 33 anos. Com muita alegria durante esse tempo que trabalhei na Prefeitura Municipal de Panambi, fui secretária municipal de Educação e Cultura por 4 administrações. E um orgulho maior ainda que esse cargo que eu assumi, ele não foi um convite pessoal do prefeito municipal, e sim uma escolha dos meus colegas professores e de todos os presidentes das ACPMs. Então isso é um orgulho, uma alegria, por saber que as pessoas depositaram essa confiança em mim para realizar esse trabalho. E hoje, então, professora aposentada, realizando trabalhos voluntários pela comunidade panambiense e pela comunidade do Rio Grande do Sul. Elenir é nascida aonde? Eu sou natural do município de Cruz Alta, mas com muita alegria condecorada com o título de cidadã panambiense do município de Panambi. Muito bem. Elenir é casada, né? Tem filhos? Sim, sou casada, inclusive meu marido está me acompanhando hoje, o Ciro, conselheiro. Só hoje? Não, hoje não, sempre, durante toda a caminhada. E tenho uma filha e um filho do coração, que é o meu sobrinho, o qual eu criei. Com muito orgulho, minha filha é professora na UX, na cidade de Caxias do Sul, e no IPA, em Porto Alegre. Ela reside hoje em Porto Alegre. E o meu sobrinho, meu filho do coração, então, reside em Panambi, na mesma cidade que nós residimos. Muito bem. A Elenir, depois nós voltamos a conversar um pouco sobre essa tua trajetória pessoal, teus anseios, tua visão de mundo, inclusive. Ela vem acompanhada aqui para essa nossa conversa de uma jovem, né, uma jovem senhora, né, que já tem 2 filhos, pelo que a gente acompanha, e que desempenha atualmente uma tarefa bem interessante. Ela é patroa do 35 Centro de Tradições Gaúchas. Gleice Mari, alegria tê-la aqui conosco. Satisfação é nossa também em receber esse convite. É com muito orgulho que desempenhamos hoje essa função. Ser patroa do 35 CTG é um grande legado para as futuras gerações e um compromisso imenso com a geração atual. E eu sou uma jovem senhora, como o Manuelito mencionou anteriormente. Tenho 2 filhas, uma de 4 meses e uma de 9 anos. Sou casada também e tenho uma vivência dentro dessa entidade pioneira desde muito cedo, através da minha família. E é por isso que admiro tanto a Elenir, com esses valores de família, de trazer a família conosco no seio do galpão. E o tradicionalismo se faz assim.
E nós, ali no 35, entre tantas outras atividades e missões que devemos manter e fazer cumprir dentro do culto à tradição e manter o que é realmente tradicional, nós buscamos também preservar estes valores tão peculiares do povo gaúcho, que é a família reunida no seio do galpão. Muito bem. Glecimara, o 35 CTG, só para as pessoas que eventualmente não são do meio tradicionalista, não. O 35 CTG é o CTG pioneiro, chamado de pioneiro porque ele é o primeiro CTG do mundo. Antes dele já haviam sido criadas outras instituições de cunho tradicionalista para cultuar as coisas do gaúcho. Mas o 35 é o pioneiro porque é o primeiro CTG, foi o que deu o modelo para todos os outros, fundado em 24 de abril de 48, é isso, né? De 1948. Muito bem. Helenir, tu estás aqui pilchada, como a gente chama, né? Vestido muito bonito, assim como a Glecimara. Isso significa que tu, no momento, tens uma participação tradicionalista muito ativa. Tá? Mas como é que foi a tua entrada no CTG? Como é que tu começaste essa trajetória? Foi lá em Panambi? Foi em Cruz Alta? Foi pela filha? Foi pelo marido? Foi pelos amigos? Como é que foi isso? É com muito orgulho que eu sempre digo que essa minha trajetória, esse meu envolvimento no movimento tradicionalista gaúcho vem de berço, acompanhando meus pais, né, que viviam nesse meio, e eu, enquanto criança, sempre acompanhava. Mas ele se aflorou bem mais a partir do momento da criação do CTG Tropeiro Velho, no município de Panambi, onde eu resido, e o meu pai foi quem construiu o primeiro galpão da entidade CTG Tropeiro Velho. Então, a partir dali, a gente sempre acompanhando, participando, e como eu já disse outras vezes, nunca participei de um concurso de prenda, nunca participei de uma invernada de danças, mas acompanhava todas as atividades, todos os departamentos dessa entidade tradicionalista. Aí, na adolescência, e depois, mais tarde, conheci o meu esposo no CTG Tropeiro Velho, e então realizamos nossa festa de noivado, casamento nessa entidade, e começamos a conviver, então, criar a nossa família dentro do CTG Tropeiro Velho. E, a partir daí, então, sempre assumindo várias funções, tanto no CTG quanto na região tradicionalista. Vocês foram patrões do tropeiro, tu e o Ciro? Sim, nós somos patrões por 6 mandatos. Não quer dizer que esses mandatos foram seguidos, né? A gente assumia enquanto patrão, nos retirávamos, mas continuávamos sempre nas patronagens auxiliando. Então, durante 6 vezes, assumimos a patronagem dessa casa. Depois disso, assumimos a coordenadoria regional também. Em que ano foi a coordenadoria? A primeira vez, acho que foi em mais 91. de uma vez? A primeira vez em 89 e 90 enquanto patrão. 91 o Ciro assumiu de vice-coordenador e eu já de diretora cultural da região. E a partir dali, de 92, ele assumiu por 6 ou 8 vezes, mas intercalado também a coordenadoria da 9ª Região Tradicionalista. Muito bem. Então, e Panambi só tem o Tropeiro Velho de entidade, não? Não, hoje ele tem mais o CTG Nova Querência e o DTG Poncho Verde, que é um departamento criado dentro de uma escola estadual. Então, são 3 entidades no município de Panambi. Muito bem. Tu tens uma ascendência, digamos assim, genética, né, de alemães, né? Gil é alemão? Na verdade, o Gil com HL é alemão. E o Gil, que eu me assino LL, ele vem do inglês. Né? Olha aí. Do inglês. Mas muitos estranham, mas você residindo em Panambi, porque Panambi é uma cidade colonizada por alemães. Né? Mas os meus pais sempre nasceram lá, se criaram lá, então a gente está envolvido com a colonização alemã, né? Com o pelo duro, como se diz, mas estamos lá enraizados e tentando desenvolver a questão do tradicionalismo no nosso município, que é muito forte no dia de hoje. Muito bem. Estamos conversando aqui com Helenir Vink,
que veio a este programa para se apresentar, para que as pessoas pudessem conhecê-la melhor. E ela hoje desempenha uma função no nível do Estado do Rio Grande do Sul, como vice-presidente de administração do MTG, mas não é a primeira função que tu exerces junto a um movimento tradicionalista, junto à federação estadual, não é isso? Eu, em 2008, assumi como diretora artística do movimento tradicionalista gaúcho. E, a partir dali, então, vim realizando um trabalho, inclusive, por 3 anos, diretora artística, e acompanhando o Ciro, que, naquela época, era vice-presidente de eventos do movimento. E, em 2014, eu tive a felicidade de ingressar como conselheira do movimento, e a seu convite, enquanto conselheira, ao mesmo tempo como vice-presidente de cultura. E desempenhei o papel de vice-presidente de cultura por 3 anos, 2014, 15 e 16, e 2017 e 2018, então, estou vice-presidente de administração e finanças do movimento. E sempre residindo em Panambi, fazendo a ponte rodoviária permanente com Porto Alegre. Sempre essa ponte, são 380 quilômetros, mas a gente não cansa. Quando a gente faz o que a gente gosta, é um prazer poder estar na estrada e com um motorista particular, né? O Ciro me levando para lá e para cá, a gente faz isso com muito carinho. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, né, chamando os nossos comerciais, nossos patrocinadores, e voltamos em seguida para continuar a nossa conversa aqui com a Helenir Vink e com a Gleicimar, né, que é patroa do 35 Centro de Tradições Gaúchas. Âncora Autopeças, toda a linha de peças automotivas para o seu automóvel, nacional ou importado. Tem 13 anos no mercado, com uma linha completa para a manutenção do seu veículo, com uma equipe de profissionais para melhor atendê-los. Âncora Autopeças fica na parada 68 de Gravataí, na rua Dorival Cândido Luz de Oliveira, 4770. Ligue agora, 3431-7878, Âncora Autopeças, que disponibiliza para você a teleentrega mais rápida de Gravataí. 3431-7878, Âncora Autopeças. Estamos de volta no programa A Voz da Tradição. Aqui substituindo o companheiro Elomir Malta, que era quem devia estar aqui, mas infelizmente ele está enfrentando uma dificuldade e nós estamos aqui tentando substituí-lo. Tenho certeza que se ele estivesse aqui seria melhor, até porque ele que tem uma competência muito interessante, assim, uma habilidade muito interessante com o microfone. Mas, Helenir, nós falamos nesse bloco anterior sobre a tua trajetória e tal, essa questão, e encerramos aí que tu estás participando da administração estadual do MTG. O MTG é uma entidade federativa de CTGs, né, criada lá em 66, no Congresso de Tramandaí. Eu gostaria assim que tu apresentasses o MTG. Dizendo assim, tu vai falar para alguém que não conhece muito bem, alguém que não é da atividade permanente do meio, afinal de contas, o que é o MTG, como é que ele se estrutura, como é que ele funciona, quais são os seus objetivos? Bem, o MTG é uma entidade federativa, então, né, que, como entidade, está dividida em 30 regiões tradicionalistas. Essas 30 regiões tradicionalistas foram divididas geograficamente para agrupar as entidades. Então, 30 regiões se dividem com um determinado número de municípios em cada região e congregam os CTGs, as entidades tradicionalistas daquele município. As regiões tradicionalistas, elas são uma extensão do movimento, o braço direito, como a gente se diz, do movimento do Conselho Diretor. Porque quem administra o movimento tradicionalista gaúcho é o Conselho Diretor. E esse Conselho Diretor tem um presidente e 5 vice-presidentes. E esse presidente, então, que administra o Conselho Diretor, é automaticamente o presidente do movimento tradicionalista gaúcho. E essas vice-presidências, elas são voltadas cada uma para uma área,
que nós temos a área de administração, que hoje eu estou ocupando essa função. Temos a vice-presidência de cultura, que trabalha com a questão mais da divulgação da nossa cultura, e os concursos que são voltados para as cirandas de prendas, peões, as mostras folclóricas que são realizadas por eles. Aí nós temos a vice-presidência artística, que lida com todas as manifestações de danças ou manifestações individuais do movimento tradicionalista gaúcho. E dentro dessa vice-presidência artística, nós temos, então, o Enarte e o Fegadã, a Chula e todas as outras modalidades, né? Gaita, trova, solista vocal, feminino, masculino. Nós temos também a vice-presidência campeira, que lida mais com a parte campeira, a questão dos rodeios e outras atividades voltadas dentro do rodeio mesmo, vaca parada para as crianças. E nós temos como uma grande festa na questão campeira é a FECARS, que é a Festa Campeira do Rio Grande do Sul, onde envolvem os classificados das 30 regiões tradicionalistas. E nós temos também a vice-presidência de esportes campeiros, onde então são realizadas aquelas atividades voltadas para os jogos da bocha, o tetarfe e outras modalidades. Não sei se eu cheguei a falar 5, a administração, cultura, campeira, artística e do esportes. Então, essa administração toda do movimento é para atender as entidades, a base, que é a base do movimento. Não adianta nós termos uma federação assim instituída, se nós não dermos a atenção especial para os nossos CTGs, que são a base que formam, então, o movimento como um todo. Eu costumo dizer que o MTG até pode ser, não ser necessário, né, para a tradição gaúcha, mas o CTG é necessário. É importante. Sem CTG, na verdade, não há esse culto e tal, né? E a porta de entrada dos CTGs e a preocupação que os CTGs têm que ter, aliás, o Barbosa Lessa já dizia isso lá em 1954, é com o jovem. E o movimento ele tem duas atividades específicas, que são concursos, né, que levam atualmente o nome de ciranda para as meninas e entrevero para os meninos, que são concursos voltados a essa juventude. Eu queria que a Gleice Mari, que é patroa de CTG, que lida com isso diariamente, que tem, inclusive, se eu não me engano, as prendas atualmente da primeira região pertencem à sua entidade, como é que ela vê isso e a importância disso? E se isso surgiu agora, assim, essa questão com os jovens e esses dois, especialmente essas duas atividades? O 35 CTG é uma entidade que nasceu por iniciativa da juventude. Veja bem, em meados de 47, quando Porto Alegre encontrava-se em meio a um cenário sob influência de outras culturas diversas, estes jovens eles se estabeleceram diante desta cidade, diante do asfalto, como nós chamamos a nossa capital, e trouxeram para essa nossa realidade a cultura gaúcha. Não fosse a iniciativa desses jovens, talvez hoje nós nem tivéssemos uma cultura a ser preservada, de fato. E, de lá para cá, foi criado o movimento instituição para que agregasse essas entidades que vieram a surgir a partir da fundação do 35 CTG. O surgimento dos concursos de prendas e peões no estado do Rio Grande do Sul, eles vieram como um grande fortalecedor da cultura gaúcha. E estes elementos foram criados prestigiando e trazendo a oportunidade aos jovens, as prendas, como foram denominadas, as prendas, a mulher gaúcha prenda, e o peão farroupilha posteriormente. Sendo criado também o concurso, era Troféu Farroupilha, se não me engano, Manuelito, o nome do entreveiro de peões inicialmente.
E aí as nomenclaturas foram mudando. Mas, de fato, o movimento sempre se preocupou com a juventude, trazendo ela para perto das administrações, para perto dos departamentos, agregando valor através do incentivo às suas habilidades, o desenvolvimento das suas habilidades culturais, artísticas, campeiras, e trazendo consigo também esta essência juvenil que, atrelada com a experiência dos mais velhos, forma o nosso tradicionalismo gaúcho. Então, eu me orgulho muito deste movimento que hoje nós fazemos parte e me preocupo muito em mantermos ativo esta essência do movimento criado por aqueles jovens, porque nós precisamos valorizar todas as fases da vida do ser humano enquanto tradicionalista. Lembrando que o jovem ele é uma das fases deste elemento e que o movimento sempre se preocupou, desde os seus primórdios, então, com a criança, o jovem e o mais experiente, inclusive trazendo a mulher mais tarde, enxergando neste contexto a importância e a sensibilidade da mulher para compor este movimento que surgia. Muito bem. Eu fiz essa pergunta para ti porque tu tiveste o privilégio, que nem todos tiveram, de fazer esse percurso, né? De criança, passando como adolescente no CTG, como jovem, participando de concursos e fazendo esse caminho, chegando a esta condição de prenda, a segunda mulher que preside o 35, e tendo uma filha já prenda da entidade, né? Então, é por conta disso que esse teu depoimento me parece muito, muito importante, porque não há coisa mais, digamos assim, mais delicada de se tratar que não seja com a nossa maior riqueza, que é, sem dúvida nenhuma, a juventude, porque nós, de mais idade, vamos passar, vamos para a outra, né? Muito bem. Então, nós estamos aqui conversando com a Glecimari, patroa do 35 Centro de Tradições Gaúchas de Porto Alegre, o pioneiro, e com a Helenir Vinck, que atualmente é vice-presidente de Administração e Finanças por 2 anos consecutivamente, e no 5º ano como vice-presidente do MTG, né? 3 anos na área da cultura e 2 anos na área da administração e finanças. Ou seja, com um conhecimento muito vasto do movimento, do seu funcionamento, dessa coisa toda. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos depois para conversarmos com a Helenir sobre os seus projetos próximos e distantes, né, pessoais e especialmente dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Até daqui a pouco. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Estamos de volta com a Voz da Tradição, aqui na TV Tradição, em nome do apresentador oficial e titular desse programa, que é Elomir Malta, que só não está aqui porque se encontra cuidando da sua saúde. E estamos recebendo hoje a vice-presidente de Administração e Finanças do MTG, ex-vice-presidente de Cultura do MTG, Helenir Vinck, e acompanhando-a, a patroa do 35 CTG, a Glecimari Borges, que fez a gentileza de acompanhar a Helenir aqui para que o nosso ambiente ficasse muito bonito aqui com duas prendas. Aliás, na história do movimento tradicionalista gaúcho, a entrada da mulher, a Glecimari no bloco anterior chegou a falar rapidamente, ela se dá 1 ano depois da criação do 35. Somente 1 ano depois.
porque era um grupo de homens, né? Tanto que dos 63 fundadores do 35 só tem homens, né? Os que são considerados fundadores, porque era um movimento masculino na época, né? Nós temos que nos lembrar que nós estamos falando de 1947 e 48. Depois de uma ida ao Uruguai para participar da festa da Pátria Gaúcha no Uruguai, promovida pela Sociedade Crioula Dr. Elias Regules, que na época era chamada de La Crioja, eles viram lá danças, a representação das danças, do pericom, da meia canha, e aí caiu a ficha para o Paixão Cortes, para o Barbosa Lessa, para o Vasco Melo Leiria, que estavam lá, que era uma delegação com 6 integrantes do 35 e 7 brigadianos. 7 oficiais da brigada que foram lá representando o Rio Grande do Sul, participando daquela festa. Quando voltaram de lá, que se deram conta, opa, mas olha a bobagem que nós estamos fazendo. E aí cada um levou para o 35 sua namorada, sua irmã, sua mãe, sua vizinha, sua prima, e aí nós vamos ter a participação fundamental da mulher no movimento. Eu diria que o movimento não estaria de pé hoje, não fosse a presença, a participação da mulher. Não estaria de pé. Especialmente na atividade cultural e educacional do movimento. A mulher desempenha papel fantástico. E a Helenir, ela é mulher, está como vice-presidente do MTG, já tem uma trajetória larga e tem projetos para o ano que vem e para mais um ano. Sei lá, tem projetos pessoais, projetos de tradicionalista, né, especialmente, que eu gostaria que ela detalhasse para nós. Né? Afinal de contas, o que tu pretendes, o que tu andas fazendo, tu anda percorrendo o Rio Grande, nós sabemos disso. Né? Conta para o público aí. Realmente, a partir do momento que eu assumi a vice-presidência do MTG, num primeiro momento como vice de cultura e depois vice de administração, nessa caminhada toda eu vim me preparando para assumir um cargo maior. E isso foi me dando condições de cada vez me aprofundar mais. E como o Rio Grande todo sabia que, a partir do momento que eu mudei da vice-presidência de cultura para a vice-presidência de administração, seria para, num futuro, então, concorrer a coordenar, então, o Conselho Diretor do Movimento Tradicionalista Gaúcho. E assim estou fazendo. Estou lançando, já lancei o meu nome para concorrer em janeiro de 2019, no congresso que vai acontecer na cidade de São Borja, então, a primeira mulher presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho. E para isso, nós estamos percorrendo o Rio Grande todo, visitando as regiões tradicionalistas e, quando possível, visitando os patrões, visitando as entidades, para apresentar a nossa proposta de trabalho e apresentar alguns dos nomes que farão parte, então, da chapa que nós apresentaremos para o Congresso. Quem são as pessoas mais próximas que estarão contigo numa possível eleição e para conduzir o movimento no ano que vem? Bom, como é de conhecimento, nós apresentamos uma chapa com a relação de todos os conselheiros. E essa chapa, sendo eleito, o Conselho Diretor, então, escolhe os vice-presidentes. Mas como nós sempre fomos de uma clareza em tudo que nós realizamos, nós já estamos dizendo quem serão os nomes, então, que ocuparão essas funções. Para a vice-presidência de Administração e Finanças, nós estamos indicando a atual conselheira do movimento e a atual diretora de Cultura Interna do movimento, a senhora Yara Roth, lá da 3ª Região Tradicionalista. Na vice-presidência de Cultura, a atual conselheira do movimento, a Renata Pletz, que é da 2ª Região Tradicionalista, da cidade de São Jerônimo. Para a vice-presidência artística, o ex-conselheiro do movimento e ex-diretor técnico das danças tradicionais, o Tony Cid Pereira, que vem lá da 18ª Região Tradicionalista, da cidade de Dom Pedrito. Para a área campeira, vice-presidência campeira, o atual conselheiro do movimento,
ex-coordenador da 9ª Região Tradicionalista, ex-diretor campeiro da 9ª Região Tradicionalista, o Carlos Eduardo Silva. E para a vice-presidência de esportes, um jovem aqui da 12ª Região Tradicionalista, da cidade de Canoas, o Samuel Viegas. Então, essas serão as pessoas que encabeçarão, então, a chapa, né, para o Conselho Diretor no ano de 2019. E alcançar a eleição, ter sucesso na eleição é uma coisa, tá? E vocês estão trabalhando para isso, estão percorrendo, como disseste, estão fazendo o que tem que ser feito. Mas e depois? Eleito, digamos o seguinte, o Conselho Diretor apresentado pela Elenier, pela sua equipe de vice-presidentes, se elege, o Congresso de São Borja elege essa chapa, essa proposta. O que é que vocês pretendem fazer com o movimento? Quais são, me diga assim, 3 coisas mais destacadas assim, que passam, porque eu sei que são várias propostas, eu não sei todas elas, mas eu sei que são várias propostas, mas 3 coisas que seriam assim, mais importantes, para ser carro-chefe, assim, no teu entender. Bem, nós estamos apresentando uma proposta com 17 objetivos, com metas, esses objetivos também, mas o primordial, nossos princípios maiores é realizar uma gestão democrática, realizar um trabalho em equipe. Nós entendemos que ninguém faz nada sozinho, senão nós não nos unirmos, nos dermos as mãos e caminhar junto. Nós queremos realizar um trabalho que o que nós combinarmos, o que nós tratarmos, isso seja cumprido. Tudo que nós combinarmos num grupo, que não precisa estar nos regulamentos, que antes de fazer os regulamentos, nós decidirmos e combinarmos em conjunto, nós vamos cumprir aquilo que combinamos. E dar vez e voz, escutar a todos os setores, começando pela base, que são as nossas entidades, e depois para as reuniões, para os encontros regionais, para as reuniões de diretoria, para as reuniões de departamentos. E tendo um olhar muito especial para as nossas entidades tradicionalistas, porque hoje os nossos CTGs estão passando por dificuldades, e é o nosso papel, enquanto movimento, estar junto a eles, olhando por eles, e vendo o que de melhor nós podemos fazer para auxiliá-los. Então, temos aí três eixos, digamos assim, importantes, me parece que é bom até frisar. Então, uma gestão democrática, isso. Em que as decisões sejam colegiadas, e aí o conselho diretor, os coordenadores são ouvidos, né? Claro, imagino. cada um no seu... Cada um tem a sua competência, né? Sua responsabilidade. Segundo, essa coisa de combinar o que foi combinado, cumprir o que foi combinado. Quer dizer, eu tenho ditado comigo, né? Eu uso aqui, ali, acolá, de vez em quando, faço uma espécie de brincadeira. Eu digo assim, ninguém é obrigado a combinar nada. Mas se combinar, cumpra. Tem que se cumprir. Não quiser cumprir, descombine com quem combinou. Né? Que daí fica mais elegante, fica mais bonito. Então, e terceiro lugar, esse apoio às entidades tradicionalistas, que hoje são mais de 1.700. Mais de 1.700 entidades. Em busca de projetos que venham a auxiliar financeiramente ou de uma maneira ou outra as entidades. Me parece que uma das coisas... recentemente foi aprovado aí uma emenda de um deputado aí na legislação que regula o Fundo Estadual de Apoio à Cultura e a Lei de Incentivo à Cultura Estadual, inserindo lá num determinado item lá o nome do CTG e tal, né? E eu dizia a um dos assessores desse deputado que chegou a me procurar, eu dizia que faria muito, o gabinete deputado, esse deputado, faria muito se ele organizasse as suas expensas, né, aos seus cuidados, cursos ou palestras, ou oportunidades, ou oficinas, para que os CTGs aprendessem a fazer projetos e aprendessem os caminhos da captação de recursos. Então, sobre isso eu te pergunto,
tem alguma coisa nesta linha que vocês pensam ou não? Tem. Pensamos nessa linha, porque nós temos que primeiro oferecer o conhecimento para as entidades, saber como elaborar o projeto e depois qual o caminho a seguir. É isso que nós pensamos. Além dessa maneira, outras questões também vinculadas ao cartão tradicionalista, que nós vamos buscar uma parceria com agências bancárias. Então, está bem encaminhado essa questão de mostrar caminhos para as entidades. E é isso que pretendemos fazer, sim. Muito bem. Nós estamos aqui recebendo hoje Helenir Vink, lá da cidade de Panambi, que se fez aqui acompanhar pelo seu motorista particular, o Ciro Vink, né? Que a acompanha há mais de 40 anos, Helenir? 42 anos, junto de parceiros de respeito. Imagino se não estariam juntos, né? Isso é uma coisa interessante. No movimento nacionalista gaúcho tem alguns princípios, assim, a Gleicimara falar da família e tal, que são importantes. São importantes, né? Então, parabéns a vocês, parabéns Ciro, parabéns Helenir. A Gleicimara, como eu falei lá no início, uma jovem senhora, que está aqui também com seu motorista particular, né? Seu marido, que está, nesse momento, com a nenê de 4 meses no colo, né? E a outra, que é prendinha do CTG, já na volta, né? Ou ela é prendinha regional já? Já é prenda mirim da primeira região tradicionalista. Tá bem, parabéns a vocês. Agradeço por demais a presença aqui de vocês em nome do Elomir. E eu vou dar aqui mais um minuto para cada uma, para se despedirem, para dizerem né, daquilo que não foi dito e que gostaria de dizer, porque com certeza muito teria que ser dito aqui, né? Começando pela Gleice, tá? E depois Helenir encerra esse nosso programa especial. Bem, é uma satisfação muito grande, como havia dito, estar aqui, principalmente acompanhando esta mulher, que é uma mulher gaúcha, uma mulher tradicionalista, uma mulher que nos representa, que traz consigo uma bagagem enorme de conhecimento e experiência e que vem efetivar, então, esta participação efetiva da mulher como, primeiramente, a mulher na gestão do movimento tradicionalista gaúcho, o que nos enche de orgulho, o que nos traz a certeza de que, se trabalharmos lado a lado com estes homens, Helenir, nós faremos, com certeza, um grandioso futuro para o nosso movimento. E é por esta razão que estamos aí juntas, neste propósito, agregando valor a este movimento, para que as nossas famílias tenham, sim, uma sociedade em que nós possamos estar inseridos. Muito obrigado pela oportunidade. Helenir? Bem, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer ao Elomir, agradecer ao senhor, à Gleice, que me acompanhou, e dizer que tudo isso que a gente está fazendo é porque a gente gosta, porque a gente ama o que faz. A gente não se cansa nem um momento de estar percorrendo todo o Rio Grande, visitando as entidades, visitando as regiões tradicionalistas. É tão bom a gente reencontrar amigos e fazer novos amigos. E no ano de 2019, no ano que nós estaremos completando 70 anos da inserção da mulher nesse movimento, eu gostaria de dizer assim, de coração pela tradição, que é o nosso lema, é que nós queremos estar junto com os tradicionalistas, coordenando o movimento tradicionalista gaúcho. Muito bem. Assim, nos despedimos desse programa, que é especial, que não teve música, mas com certeza teve mensagens de otimismo, mensagens positivas para o movimento tradicionalista gaúcho. Saúde e paz a todos.